riquezas, fama e poder. Epa, anime errado. Força, cavaleiros fortes, muitos súditos e cidades prósperas. Esses atributos determinam a posição dos reis de cada nação do mundo no ranking dos reis, uma espécie de competição que determina os melhores reis do mundo. No reino de Boss, onde nosso anime da vez se passa, o rei, também chamado Boss, é um gigante que fundou seu reino há alguns anos atrás depois de ter livrado vários cidadãos do ataque dos monstros. Boss é o sétimo no ranking dos reis. O príncipe Boj, nosso protagonista, é o primeiro filho do rei. Ele é um garoto surdo e mudo, que aparenta ser criança. Um dia, nosso reizinho está admirando a paisagem fora do castelo, quando ele vê algo estranho passando, um membro do extinto clã das sombras. Ele tenta roubar nosso reizinho, porém, como ele não consegue falar nem escutar, então, o assalto não daria muito certo. Estranhamente, aquela sombra consegue entender o que Boj tenta falar, e Boj consegue entender o que ela fala olhando sua boca. Quando os dois finalmente conseguem se comunicar, aquela sombra acaba roubando as roupas de Boj e o faz prometer voltar no outro dia com mais roupas. Com o passar dos dias, Boj continua a voltar sem roupas para casa enquanto os cidadãos riem dele. Mesmo assim, agora ele finalmente tem alguém para conversar e continua a conversar com Kage, seu mais novo amigo, entre aspas. Boj até revela que mesmo com todas as suas dificuldades, ele sonha em se tornar o maior rei do mundo. Kage decide segui-lo para saber mais sobre a vida dele e ver como ele é tratado por todos diariamente. Na moral, se eu fosse esse moleque todo mundo já tinha ido jogar no Vasco. Porém, o Boj é muito inocente para pensar em fazer mal a alguém, e assim como o Kage, eu tenho raiva disso. Ele toma esporro até da madrasta dele, que quer que o filho dela seja o rei no lugar do Boj. A mãe do Boj já morreu, e o rei está muito doente e provavelmente vai partir em breve. Ele teme pelo que possa acontecer com o reino quando ele se for, pois Boj não tem força suficiente para ser rei. Já seu meio-irmão, Daida, é o candidato perfeito para ser rei. Diferente de Boj, que mal consegue segurar uma espada, Daida mesmo sendo criança já consegue derrotar adultos. Inclusive, Domas, o melhor espadachim do reino, que é o professor particular de Boj, vê grande potencial em Daida e não vê a hora de poder treiná-lo. Para provar seu valor, Boj decide enfrentar seu irmão. Dada a situação, já se imaginava que Daida seria o vencedor dessa luta, porém nosso futuro rei consegue surpreender a todos, compensando a falta de força física com agilidade, se esquivando e, por fim, conseguindo acertar seu irmão. Logo no segundo episódio a gente já é apresentado ao passado do Kage, e esse episódio em especial me fez já considerar ele o meu personagem favorito do anime até agora. O agora extinto clã das sombras ao qual o Kage pertence era um clã de assassinos mercenários. Como a própria mãe do Kage disse para ele criança, eles não poderiam reclamar se alguma hora acabassem mortos, já que cometiam todo tipo de atrocidade. Diante de todo o sofrimento que o Kage teve que passar vendo a mãe sendo morta na frente dele, o cara que, entre aspas, adotou ele, traindo ele também morrendo na frente dele, e o preconceito por parte de todo mundo, eu passo pano pro Kage sim e é isso. O fato é que o jeito do Boj fez o Kage se atrair por ele, e mesmo com Boj mandando bem na luta contra seu irmão, as outras pessoas, inclusive Domas, viam a habilidade de esquiva de Boj como algo fora da conduta de um rei. Pedindo para que Boj trocasse golpes com seu irmão, Domas acabou decretando a vitória de Daida, que deixou Boj bem debilitado devido à falta de força física dele. Já é basicamente um fato que Daida será o novo rei quando o rei Boss se for. Na visão de Domas, Boj precisava aprender a ser forte como um rei deve ser, mas a natureza gentil de Boj era sua maior dificuldade que o impedia disso. Vendo a perseverança de Boj, Kage decide que a partir de agora vai segui-lo e estar ao lado dele. Depois da luta com seu irmão, Boj precisa se recuperar, provavelmente ele vai passar algumas semanas de cama. Ao menos esse era o esperado, até chegar alguém, que muito provavelmente é a rainha Hyling. Enquanto isso, o Kage é finalmente capturado pelo Bebin, que é o mestre do príncipe Daida e tá atrás do Kage desde o primeiro episódio. Kage acaba sendo pego e preso na masmorra do castelo. Pela manhã, o rei acaba falecendo, deixando o testamento que diz que Boj será o novo rei. Estranhamente, do corpo morto do rei surge um capeta desconhecido, ele aponta pro Boj e vai embora rindo. O príncipe Daida fica furioso e pergunta para seu espelho mágico, que é seu conselheiro pessoal, o porquê dele não ser o rei, mas o espelho o acalma e diz que tudo está indo conforme o planejado. As 7 pessoas mais próximas do rei se reúnem para decidir se Boj realmente será o novo rei ou se vão vetar o testamento de Boss.
A maioria vota contra a posse de Bojji, então eles forjam um testamento falso, e no dia da coroação, Daida é coroado novo rei do reino Bossi. Bojji fica frustrado com aquilo e procura por Kage, que consegue sair da cela onde estava preso, mas acaba sendo emboscado novamente por Bebin. Quando Kage conta de sua relação com Bojji, Bebin arruma um jeito de mandá-lo para longe e comunica isso ao príncipe. O agora então rei Daida decide que irá em busca do primeiro lugar no ranking dos reis e começará dando fim a quem for contrário às suas ideias. Ele manda que Bebin mate Apis, que havia votado contra sua posse como rei. Apis, conhecido como Lança do Rei, continua sendo leal à vontade do antigo rei. Ele enfrenta Bebin e o derrota, e agora irá se certificar de que Bojji seja rei. Bebin misteriosamente some debaixo da terra. Acredito eu que ele vai voltar. Enquanto isso, o novo rei decide o que fazer com seu irmão. A rainha Hyling intercede por Bojji, que está procurando pistas sobre o paradeiro de Kage e quer embarcar em uma jornada em busca para encontrá-lo. A rainha não gosta dessa ideia. Ela acha Bojji muito frágil para embarcar numa aventura sozinho. Ela tenta cuidar dele a qualquer custo, mesmo parecendo que ela também está doente. Ele é como um filho de verdade para ela. Na moral, já é o segundo personagem desse anime que eu julgo mal. Tomara que continue assim. Depois de pensar muito no assunto, a rainha decide deixar que Bojji parta em uma jornada, até a casa dos pais dela, mas com a condição de deixar seu mestre Domas e o soldado Hokuro irem junto. Parece que algo grande está prestes a começar. Enquanto Bojji curte estar em uma aventura pela primeira vez, o juiz do comitê do ranking dos reis aparece no reino Bossi. Com a morte do antigo rei, o juiz veio atribuir um novo ranking ao rei atual. Apis tem uma breve conversa bem estranha com o juiz. Ele se preocupa com o boatos de que o rei que está no topo do ranking tem direito a escolher um item do cofre do tesouro divino. Segundo o boato, todos os reis que já estiveram em primeiro lugar no ranking dos reis sempre escolheram o mesmo item, e eles ficaram loucos ou sumiram misteriosamente. No castelo, o rei Daida trama a morte de seu irmão e deixa claro a ordem de assassinato. Na floresta, Bojji acaba caindo numa armadilha e conhecendo um velho bem pirado da cabeça. Ele usa uma coroa, então deve ser uma espécie de rei. Com isso, já dá para levar em consideração aquele boato do qual Apis estava falando. O velho tem uma conversa um tanto profunda sobre a essência da vida com Bojji, mas como ele é pirado da cabeça, ele acaba assustando Bojji. Bojji é misteriosamente atacado numa tentativa de assassinato. Domas reconhece aquelas facas. Elas eram de Bebin, mas ele não aparece. Teoricamente era para ele estar morto. O grande plot desse episódio acontece quando, durante a viagem, Bojji passa pela cidade que fica ao lado do buraco que leva ao submundo, conhecida como os Portões do Inferno. Enquanto Hokuro procura por uma estadia, Domas e Bojji vão ver os Portões do Inferno mais de perto. Ei, buraco do diabo! Alô, 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 alô! E é onde Domas acaba empurrando o príncipe para o buraco que não tem fundo e cospe chamas constantemente. No castelo, o espelho mágico está fazendo jogos mentais com o rei Daida para que ele absorva o poder do corpo morto do rei Bossi. Agora vamos para outro plot, quando Bojji descobre que foi salvo por alguém. Esse alguém era Kage, que sempre esteve com ele desde quando ele partiu em sua jornada e o salvou inclusive de ser envenenado por Domas. Na verdade, Bebin tinha posto Kage para vigiar Bojji. De alguma maneira, ele desconfiava que algo iria acontecer com o príncipe. Domas havia sido ordenado pelo rei Daida para matar Bojji, e mesmo tendo cumprido a ordem de seu superior, ele parecia muito abalado pelo que fez. Kage tem a ideia de ir até o submundo junto com Bojji. Ele diz que lá existe alguém que pode tornar Bojji muito forte. Então os dois começam a descer as escadas para o submundo, quando são pegos por um gás que os faz adormecer e então são levados por cavaleiros até o castelo do rei do submundo. Era para os dois terem morrido com o gás amaldiçoado, mas isso não ocorreu. O rei vê que os dois já estavam amaldiçoados. Segundo ele, Bojji é um gigante que teve seu poder roubado, o que explica a falta de força física dele. E Kage foi amaldiçoado com alguma desgraça divina por ser membro do clã das sombras. No castelo, Daida e o espelho mágico fazem uma série de rituais para que Daida obtenha o poder do rei Bossi, mas na hora decisiva de finalmente tomar a poção, Daida decide que quer ser um rei forte, usando seu próprio poder. Nas portas do submundo, Hokuro descobre a morte de Bojji e tenta ir contra Domas, mas acaba sendo derrotado. Domas corta seu braço fora como uma espécie de castigo pelo que ele fez. O rei do submundo, Dezha, se apresenta aos dois. Kage diz que eles vieram atrás de alguém que poderia tornar alguém fraco muito forte, e o rei Dezha se apresenta sendo esse alguém.
Para isso, ele precisaria avaliar se Boj realmente tinha potencial para se tornar forte. Ele vê toda a habilidade que Boj tem para esquiva, mas diz que não pode ajudar, pois não adianta de nada já que Boj não possui força física nenhuma. Kage tinha recebido uma carta de recomendação de Bebin com o nome da pessoa que poderia tornar Boj forte. Ele não havia lido a carta e o rei põe os dois para fora. Na verdade, quem poderia tornar Boj forte era o irmão mais novo do rei, o príncipe Despa, com o qual ele tem uma rivalidade enorme. Boj e Kage então partem para a cidade do submundo em busca do príncipe Despa. No castelo, Apias vai de encontro ao rei Daida com o objetivo de matá-lo, mas quando estava prestes a fazê-lo, é parado pelo espelho mágico. Ele reconhece aquela voz que vem do espelho como a de Miranjo, uma maga que o ajudou a se tornar forte no passado, ao qual Apias tem grande lealdade e não poderia ir contra. Miranjo convence Apias a trabalhar com ela e finalmente consegue que Daida beba a poção, que não servia para que Daida conseguisse o poder do rei Boss, e sim para que o rei revivesse usando Daida de receptáculo. No fim até o Bebin estava tentando proteger o Boj e o Daida e eu julguei mal o cara. Esse anime fica cada vez melhor. No submundo, Boj e Kage conhecem o príncipe Despa, e fazem um trato com ele para que ele seja mestre de Boj. Isso não será uma tarefa fácil. Despa logo descobre que Boj não possui nenhuma força física, ele nunca poderia ficar mais forte fisicamente. Entretanto, Boj tem outros talentos, que Despa pretende explorar para torná-lo mais forte. Para isso, primeiro Boj deve conhecer a si mesmo e encontrar uma arma que se adeque a ele. Depois de procurar muito, Boj finalmente encontra uma arma que ele pode usar, e após vários dias de treino intenso, finalmente Boj começa a mostrar resultados espetaculares. Enquanto isso, no castelo, o rei Boss reassume seu trono e está pensativo sobre a sua situação atual tendo sacrificado seu filho. Finalmente nos é revelado o motivo da maldição de Boj, o porquê dele ter zero de força física. Boss sempre sonhou em ser o mais forte do mundo, e por isso, fez um trato com aquele capitão lá. Quando Boj nasceu, toda a força que seria dele foi transferida para o rei Boss e por isso ele é tão pequeno e tem as dificuldades que tem. Em contrapartida, esse trato também fez com que a expectativa de vida do rei Boss diminuísse, e por isso ele estava doente. Agora finalmente faz todo sentido a ressurreição dele. Finalmente ele conseguiu se tornar o rei mais forte do mundo, e isso sem estar morto. Ironicamente, agora, a pessoa mais forte do mundo não é o rei, e sim Boj. Espero muito ver uma luta muito boa entre esses dois. Além disso, agora que o rei Boss ressurgiu, Miranjo propõe que a rainha Hyllingin seja morta, e o rei concorda com isso. Hokuro volta ao reino para comunicar a morte de Boj e acaba estando prestes a ser morto, quando é salvo por Domas. Boss intervém naquilo tudo e revela que Boj está vivo. Sendo assim, ninguém haveria de morrer, mas Domas perdeu seu posto e foi expulso do castelo. E de quebra a gente descobre que o Bebin conseguiu sobreviver sendo salvo por Mitsumata, sua cobra mais fiel que comanda as outras. Antes de ir embora, o rei Boss comunica ao protetor pessoal da rainha, Dorch, um dos 4 grandes, que a rainha sofrerá uma tentativa de assassinato em breve. Domas e Hokuro vão agora treinar para o que está por vir. O rei os encarregou de destruir a passagem para o submundo que fica embaixo do castelo. A rainha Hyllingin está abismada sem saber o que aconteceu com Daida e com a volta do rei Boss. E naquela mesma noite, monstros do submundo são enviados para matar a rainha. E quase ao custo da própria vida, Dorch consegue derrotar todos e proteger a rainha. Ele não contou a ela sobre o aviso do rei, mas ela desconfia que foi ele que ordenou o ataque e vai tirar satisfação. O rei Daida, ou pelo menos a consciência/alma dele ainda está vivo dentro do corpo que foi tomado pelo rei Boss e a rainha consegue escutá-lo. No momento, não se sabe o que fazer para resolver a situação e salvar Daida. O rei ordena a Dorch que saia do país junto com a rainha, pois da próxima vez que ocorrer um ataque, certamente ela morrerá. Enquanto isso, Miranjo vai ao submundo em busca de mais monstros para o próximo ataque. No momento, parece que a única esperança de Daida é contar com a ajuda de Boj, que acabou de concluir seu treinamento. Boj, Kage e Despa vão comemorar num bar. Despa comenta que se ele estiver certo, agora Boj é praticamente invencível. A hora de testar essa teoria chega muito rápido, pois eles acabam se metendo em confusão com alguns bandidos. Boj finalmente tem a chance de mostrar suas habilidades. Ele derrota os 3 de mãos vazias. Despa explica que a arma mortal de Boj é conseguir ver os pontos fracos de seus inimigos e usar da força do próprio oponente para compensar sua falta de força. Por fim, Boj saca sua espada para o maior deles e apaga seu inimigo sem esforço, ganhando assim a luta num piscar de olhos.
Segundo Despa, agora Bojji tem não só o poder para derrotar qualquer inimigo sem fazê-lo sentir dor, como para tirar a vida de qualquer pessoa rapidamente. Um tempinho depois, a gente descobre que a briga meio que foi encenada. Despa preparou aquilo tudo para que ele pudesse ver Bojji em ação. Despa ainda comenta que o verdadeiro poder de Bojji ainda não foi mostrado, ele tem uma habilidade incrível escondida que provavelmente não usará muitas vezes. No reino Bosse, o rei permanece no trono sem se pronunciar depois de mandar Hillingin e Dorche para fora do país. Enquanto Miranjo está no submundo, Appias vigia o portal para lá. Bebin está se recuperando e agora só poderá contar com a ajuda de Bojji para tentar salvar o príncipe Daida. No submundo, Bojji e Kage se perguntam o que vão fazer agora que Bojji está mais forte. Bojji está receoso pois ele suspeita que Hillingin possa ter dado a ordem de assassinato, mas por fim, os dois decidem que vão voltar para casa. Daida ainda continua preso naquela espécie de limbo, ele tá muito na fossa e parece que só com a ajuda de Bojji ele conseguirá se libertar. De repente ele encontra uma garota perdida no meio daquele limbo, é uma versão mais jovem da Miranjo, lembrando que o Daida ainda não sabe da real identidade do espelho mágico. Ele promete para ela que vai dar um jeito de tirar os dois de lá. Enquanto isso, no castelo do submundo, houve uma misteriosa fuga de 6 prisioneiros: Oaken, o rei da espada do submundo, os assassinos, Black, o moreno e Red, o cabeça de cobre, o grande Gigan, Zoku, o líder dos criminosos do submundo, e Kingbu, o rei caído. Mesmo com o aviso do rei para ficar longe, a rainha Hillingin insiste em retornar ao reino Bosse para tentar salvar Daida. Enquanto os criminosos chegam ao reino Bosse junto de Miranjo, no submundo, o rei Desra dá a ordem de captura dos criminosos e pretende aproveitar a confusão para saquear o reino Bosse. Kage e Bojji aproveitam que os cavaleiros do submundo estão indo ao reino Bosse para pegar uma carona. É o início de uma grande batalha. A situação é até irônica e eu não tô entendendo nada, já que ao que parece o Bosse se deixou capturar, em seguida esses doidões começam a brigar entre si. Oaken sola o Kingbu com a maior facilidade, e a gente descobre que essa maluquice vem de família, já que ele é filho daquele rei malucão da floresta. Hokuro e Domas que estavam treinando percebem que está acontecendo alguma coisa no castelo e começam a se preparar para entrar na luta. Dorche junto com a rainha Hillingin chegam ao castelo e encontram com Miranjo que revela que quer destruir o país. Bebin também vai rumo ao castelo, a batalha está prestes a começar. E se vocês quiserem que eu traga mais episódios da continuação desse anime, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para saber dos próximos vídeos. É complicado para mim fazer vídeos de mais de 12 minutos, então se esse vídeo bater 250 likes eu já solto o resto dos episódios. Se você quiser que eu traga recap de algum outro anime, comenta aí embaixo. Até a próxima e tamo junto!